visitantes. Glória a Deus, recebendo os visitantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu costumo sempre falar sobre tudo que a palavra de Deus tem para nós. A palavra de Deus, ela está cheia de promessas para nós. Promessas e mensagens que nos traz esperança. Esperança diante do mundo em confusão. Esperança diante de um mundo violento. Esperança diante de um mundo da qual nos traz terror e nos traz pavor. A palavra de Deus, ela sempre nos dá esperança. E ultimamente a gente tem ouvido muito as pessoas falarem de algo que tem sido chamado o mal do século, né? Já foi intitulado como o mal do século. E que mal do século é esse? As pessoas agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, elas estão mais ansiosas do que há 10 anos atrás. Elas têm mais pessoas deprimidas do que há 10 anos atrás. Tem mais pessoas com medo, com pânico, do que há 10 anos atrás. E isso tem trazido uma estatística muito triste para nós. Uma estatística que as pessoas que ela tem sofrido de depressão, que ela tem sofrido com ansiedades, a doença emocional, que é chamada de psicossomática, que é uma soma de enfermidades emocionais nas suas emoções, traz doenças ao seu corpo. Pessoas estão desenvolvendo pressão alta, desenvolvendo problemas cardíacos, desenvolvendo doenças no estômago. Tudo porque as suas emoções, elas estão feridas, elas estão doentes. E isso tem causado medo, pavor e terror para as pessoas. Porque as pessoas, elas não sabem o que fazer diante de situações assim. E também tem trazido medo por causa das perspectivas que o mundo nos dá. Quando a gente assiste o jornal, quando a gente assiste qualquer coisa que passa na televisão, aquilo já nos traz medo. Porque a violência aumentou, a violência contra a criança, os abusos contra crianças, os abusos e a violência contra a mulher, contra a jovem, o aumento das drogas aumentaram. E isso tem trazido sofrimento para as famílias. Isso tem trazido tristezas e feridas na alma de muitas famílias. Porque os pais não sabem o que fazer. As mães não sabem o que fazer diante de uma situação dessa. E por isso as pessoas têm ficado tristes, deprimidas, ansiosas, angustiadas. E elas não sabem o que fazer. E hoje, a palavra que eu tenho para vocês é que Deus pode transformar essa tristeza, essa angústia, essa dor inexplicável. Ele pode transformar em alegria. Você crê nisso? Glória a Deus. O Senhor pode transformar. O Senhor pode transformar. E a palavra de Deus, Ele fala muito sobre isso, sobre as tristezas que os filhos de Deus tiveram, né? Ana, ela tinha desejo, e porque o desejo dela não se realizava, Ana vivia em depressão, só chorava, porque ela desejava ter um filho e não tinha, né? Eu imagino José sendo vendido os irmãos, sendo lançado no poço, ficando preso durante 13 anos, distante da família. Eu imagino José, quanto não chorou. Quanto José não chorou. Eu imagino muitos homens de Deus desesperados, angustiados na alma, sofrendo. Mas você vê, quem já assistiu aquelas novelas que passam lá na Record, quem tem o hábito de ler, estudar a Bíblia, você veja que o fim de todas as pessoas, desses todos os homens de Deus, foram fins felizes. E quem não se lembra da história de Jó?
Quem não se lembra da história popular de Jó? Jó era um homem íntegro, um homem que temia a Deus e se afastava do mal. Significa dizer que ele não era uma pessoa que andava na rodinha, não vivia fazendo baderna. Ele era um homem que servia a Deus. Mas de repente, uma desgraça se abateu diante de Jó. Você pode imaginar quanto Jó não ficou ferido? Jó perdeu seus bens, perdeu seus 10 filhos, perdeu a esposa, porque a esposa abandonou ele. Os amigos começaram a apontar e criticar Jó. Vocês imaginam a tristeza que Jó estava? A depressão em que Jó se colocou? Mas Jó, em momento nenhum, ele abriu a boca para reclamar ou para murmurar. Antes, ele fez o que todos nós deveríamos fazer. Ele correu para os pés do Senhor. E não são poucas as coisas e situações que roubam a nossa alegria e nos causam tristezas. Quantas preocupações? Preocupações com filhos, preocupações com o trabalho, preocupações com o amanhã. Quantas frustrações nós temos? Frustrado porque nós não temos aquilo que planejamos durante a nossa vida. Quanto isso não traz tristezas? Quantas tristezas a gente não pensando, ó Deus, eu já estou de uma certa idade, eu já estou entrando na minha juventude e eu não tenho um trabalho, não consegui nada daquilo que eu planejei para a minha vida. E isso causa frustração em você. E porque causa frustração, fica triste. Abata seu semblante, abate. Sua saúde não está do jeito que você quer ou desejaria. Você queria estar com força, com vigor. E isso tem trazido tristeza aos seus corações. E decepções, sem falar das decepções com as pessoas que nós passamos, que nós sentimos, as pessoas que nós confiamos, que nós queremos ou contamos com ela, muitas das vezes nos decepciona. Sem falar nas pessoas que supostamente diz que está junto conosco, são muitas das vezes usadas para ferir a nossa alma, para ferir o nosso coração, magoar o nosso interior. E isso tudo traz tristeza no coração. É verdade. É verdade também que por vezes nós somos provados pelo Senhor. Nós somos provados, sim. Às vezes Deus olha para você e vê que você é uma pessoa fiel, vê que você trabalha na obra dele, vê que você ama ele e Deus faz o quê? Prova você, como Jó. Tira tudo de Jó, para saber, tirou tudo de Jó. E Deus pode até permitir que vocês percam algumas coisas, coisas que vocês amavam, mas isso são provações que Deus está querendo ver. Onde é que está o seu coração? Se o seu coração estava nas coisas que Deus te dava, que você ama, ou se estaria com Ele, se estaria nele. E muitas das vezes essas provações, assim como Jó, muitas das vezes elas chegam para a gente do nada, que a gente não entende. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E isso causa tristeza nos corações. Mas é verdade também que a graça do Senhor vem sempre em nosso socorro. A graça do Senhor vem sempre em nosso auxílio. Deus, Ele jamais, Ele deixa um filho dele sozinho ou abandonado. Ele pode até permitir que você seja provado. Ele pode até permitir que você passe por tristeza, mas Ele jamais deixa você sozinho. Ele sempre vem ao socorro daqueles que buscam o Senhor. Amém? Embora os problemas eles não acabem, Deus, Ele sempre tem uma direção para nos dar. Veja o que é que a palavra de Deus diz. No livro de João, no capítulo 16 e no verso 20. João, capítulo 16, verso 20. Amém? Se alguém do seu lado está sem Bíblia, aproxime-se dele, compartilhe. Se você não tem habilidade, eu acredito que você está com caneta, com papel aí para anotar, para você fazer isso
observar o que em casa sobre a palavra de Deus. E diz assim: pois eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês vão chorar e ficar tristes. Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus, ele estava conversando com os discípulos e ele estava perto da sua morte, na sua morte de cruz. E ele falou algumas coisas para os discípulos. Ele disse assim: olhe, vocês estão me vendo agora, mas daqui a pouco vocês não vão me ver mais. E os discípulos não entenderam nada. E o Senhor, e ele disse assim: olhe, eu afirmo que vocês vão ficar tristes, que vocês vão chorar e vão ficar tristes. Por que Jesus estavam dizendo? Porque Jesus ia morrer, e quando os discípulos vissem Jesus naquela situação, a alma deles ia doer, eles iam sofrer, se entristecer. Mas ele disse assim, que a tristeza dele não era por muito tempo. Continuando o verso, ele diz assim: mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficaram tristes, porque eu vou morrer. Vocês vão chorar, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. E na última parte diz assim: vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se você está triste. Eu não sei se essa palavra é para você. Eu sei do que a palavra de Deus diz, porque nós estamos vivendo exatamente no mundo que a gente sente tristeza. Eu deixei de assistir jornal, não consigo assistir jornal, porque toda vez que eu assisto jornal, minha alma adoece. Então, quando a nossa alma adoece, consequentemente, o nosso corpo adoece. Por isso eu não assisto. E, como Jesus disse, vocês vão chorar. Vocês vão ficar tristes. O Senhor sabia que na nossa época ia haver um grande índice de tristeza, um grande índice de choro. Às vezes as pessoas, do nada, ela começa a chorar. Do nada, ela começa a se deprimir. Do nada, ela começa a sofrer e se isolar. E o Senhor sabia. Ele disse assim: vocês podem até ficar tristes, mas a tristeza de vocês não vão durar, porque vocês são meus filhos e eu cuido de vocês. Ele diz assim: quando vocês ficarem tristes, lembre-se disso, que a sua tristeza não é para sempre. Eu vou tornar a tristeza de vocês em alegria. Então, por mais falta e dor que você tenha sentido, saiba que essa dor, que essa tristeza, essa ansiedade, essa angústia, ela não é para sempre. O Senhor, ela vai transformar tudo isso que você está sentindo em alegria. Porque Deus, Ele é fiel e a palavra dEle não se contradiz. Quando Ele diz assim, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então saiba que o que você está passando, seja o que for, não vai durar para sempre. O Senhor vai transformar em bem para você. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Há uma maneira. A gente sabe que os problemas, eles não vão se acabar tão cedo, até que Jesus volte. Mas de uma coisa é certeza: ter Deus em nosso coração, ter Deus em nossa vida, ela muda completamente a nossa atitude. Você sabia disso? Que quando nós nos entristecemos, a gente, ainda que esteja triste, a gente tem esperança de que amanhã pode ser melhor. Mas muitas pessoas que não têm Jesus, elas perdem essa esperança. Ela não tem, é por isso que muitas pessoas se suicidam, porque ela não tem esperança de dias melhores. Elas tiram a própria vida achando que aquela dor nunca vai sair do peito dela, que aquela incerteza nunca vai passar. Nós, quando temos Deus em nosso coração, quando temos Deus em nossa vida, a nossa atitude é diferente, porque Deus, Ele nos ajuda a ver as coisas das perspectivas dEle, sobre a perspectiva dEle. E qual é a perspectiva de Deus, gente? Ele diz que Ele transforma o mal em bem. Ele transforma a tristeza
em alegria. Essa é a perspectiva de Deus. Ele diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a perspectiva de Deus. O que Deus quer dizer com isso? Que a dor e o sofrimento pelo que nós passamos agora, ela não vai durar para sempre. Ela vai passar. Os discípulos, quando entraram no barco, e Jesus disse assim: olhe, passemos para o outro lado. Eles não imaginavam o que ia acontecer no meio do mar, do rio. No meio do mar, aconteceu o quê? De repente, uma tempestade. E os discípulos se desesperaram e disseram: Senhor, o Senhor não se incomoda que nós morramos? Ficaram desesperados. E o Senhor disse assim: olha, homens de pouca fé. O Senhor acalmou a tempestade. A perspectiva de Deus é que a tempestade da sua vida, Ele está acalmando hoje. A perspectiva de Deus é que essa dor que você está sentindo hoje, amanhã você não vai sentir ela. A perspectiva de Deus é que você amanhã, ainda que chore hoje, você vai se alegrar amanhã pela manhã. Amém? Você crê nisso, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. É lógico que ninguém gosta de sofrer, mas nós sabemos que em Deus o sofrimento, ele tem um propósito. Todo sofrimento, ele tem um fim. Deus não vai permitir que você passe por isso simplesmente porque Ele se alegra em ver você sofrendo. De jeito nenhum. Se você está passando por esse aperto, se você está passando por essa dor, você pode perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Quando nesse sofrimento, nessa dor que eu estou passando. Geralmente o sofrimento, ele é didático. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ou seja, Deus está querendo que você ore mais. Deus está querendo que você se aproxime mais dEle. Deus está querendo que você leia a Bíblia mais. Sempre vai nos ensinar alguma coisa. Deus está querendo que você passe por esse sofrimento, porque num futuro que você não entende, você vai ajudar outras pessoas. Todo sofrimento, ainda que a gente não goste, ele tem um propósito e tem um fim para Deus. Porque Deus não faz nada por acaso. Então, se você está passando por alguma situação que você não está entendendo, olhe essa situação pela perspectiva de Deus. Olhe para essa situação com esperança de que um dia Deus vai usar essa situação que você passou para você ajudar outras pessoas. Essa vai ser sempre a perspectiva de Deus. Perspectiva de alegria e de um futuro melhor. Amém? Na palavra de Deus, nós encontramos preciosas promessas que nos encorajam e nos devolvem alegria aos nossos corações. E uma dessas promessas é a paz de Deus. Gente, essa é uma das mais preciosas promessas. A paz de Deus. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz de Deus. O Senhor diz assim: olhe, você pode não estar entendendo nada que você está passando. Você deve estar, você não está entendendo nada porque essa situação adversa veio sobre sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você só vai precisar da minha paz para poder passar por isso. Ainda que você não entenda o motivo pelo qual você está passando, você só peça a mim a paz de Deus, que excede o entendimento. Ele guarda o nosso coração. E a gente pode estar no olho do furacão, a gente vai conseguir ficar tranquilo. A gente está com uma coisa, uma doença, uma enfermidade, uma luta, que os médicos disseram assim: olha, não tem jeito. Mas aí, se você olha, confia no Deus que pode todas as coisas, a paz dele, ele vai guardar o seu coração. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz bem assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. A paz de Deus que ninguém consegue entender. Sabe que paz de Deus é essa que ninguém entender? É você estar passando por uma luta muito grande e você estar descansado, tranquilo,
As pessoas olham para você, elas que ficam desesperadas no seu lugar. Eu não entendo porque você está nessa situação. Eu não entendo você passando por isso e você tranquilo desse jeito. Aí você diz, é a paz de Deus que está guardando o meu coração. Eu acredito que foi essa mesma paz que guardou o coração de Jó. Foi essa mesma paz que guardou o coração de José. Essa mesma paz, ainda que Ana não foi entendida, porque até de bêbada ela foi chamada, porque ela se derramava diante do Senhor. Mas uma paz guardava o coração dela, porque ela sabia a quem ela estava clamando. E ela estava clamando ao Deus do impossível. Esse é o Deus que está aqui nessa noite. Esse é o Deus que vai tirar de você essa angústia, essa tristeza que está tentando lhe matar. Amém? A palavra de Deus diz que nós podemos aproveitar, sentir e usufruir essa paz por meio das aflições, mesmo em meio às aflições. Veja o que é que o capítulo de João capítulo 16, João 16, verso 33. João 16, 33. Acharam? Se acharam, diga amém. Glória a Deus. Diga assim: eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci. Ele diz assim: olha, eu estou dizendo isso a vocês para que vocês não fiquem achando que as coisas aconteceram por acaso. Não foi por acaso. Ele diz assim: eu vou falar isso para vocês porque vocês estão unidos comigo. Vocês vão passar por aflições no mundo. Vocês vão passar por sofrimento no mundo. Mas eu quero que vocês tenham paz. No meio do sofrimento, você pode ter paz. Se você tirar os olhos do sofrimento e colocar no Senhor. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha coragem. Tenha força. Tenha ânimo. Porque se eu venci, eu já venci por vocês também. Então vocês só precisam confiar e crer que essa situação, hoje ou amanhã, ela vai mudar. Amém? Glória a Deus. Por isso, leve suas tristezas, leve seus fardos, suas angústias diante de Deus. Ao invés de vocês se lamentarem, ao invés de nós chorarmos, reclamarmos, quando a dor vier, quando a tristeza vier, lance sobre o Senhor. Ele quer aliviar esse fardo pesado. Ele quer renovar a alegria em seu coração. E a gente só pode se alegrar se for na presença do Senhor. Se lembra do que o texto disse? A paz, ela excede o entendimento, porque ninguém pode entender. É porque você vai estar feliz, mesmo passando por aflição. Você vai estar alegre, mesmo passando por aflição. Porque você não está dependendo dessa situação. Você está confiando no Deus que muda essa situação. Amém? Glória a Deus. Porque Deus é fiel e Ele não pode se contradizer. Ele diz assim: olha, aquele que eu pego por uma mão e o meu Pai por outro, não tem quem arrebate. A tempestade pode pegar vocês de repente, como pegaram os discípulos. Mas o Senhor que está na sua vida, Ele vai dar uma ordem sobre essa tempestade. Vai dar uma ordem sobre esse vento. Ele vai dizer: cala-te, acalma. E você vai ter paz. E você vai cantar vitória. Você vai cantar a bondade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele estará ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo. A gente tem que confiar que Deus está o tempo todo nos ajudando. A prova disso, pastor, a prova disso, Deus está do meu lado, eu não estou sozinho, não. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ainda que você não sinta no seu coração que Deus está com você, Ele está. Ainda que você não veja, Ele está com você. E Ele vai te ajudar no tempo certo. Deus, Ele promete enxugar dos seus olhos todas as lágrimas.
Portanto, alegre-se nele. Para encerrarmos, abra o Salmo 126. Salmo 126, os versos de 1 a 6. Amém? Não deixe que as tristezas, as frustrações, as decepções, elas sejam maiores do que sua fé. Creia sempre na palavra de Deus. Escolha sempre confiar que Deus, Ele pode todas as coisas. Que Deus é maior do que os seus gigantes. Amém? Diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Aqui está contando uma história do povo que estava cativo. Estava há muitos anos sendo escravo em uma terra alheia. E eles disseram assim: quando o Senhor nos trouxe de volta, eles não acreditaram. Parecia que estavam sonhando. Deus, porque Deus, aqueles anos todos que eles passaram no sofrimento, Deus transformou aquele sofrimento deles em alegria. Trouxe ele de volta para a terra. E ele disse assim: como rimos! Eles ficaram tão felizes, porque Deus transformou o sofrimento deles, que ele diz assim: como rimos e cantamos de alegria. Então outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços feixes das colheitas. Deus vai transformar a tristeza em alegria. Deus vai transformar a dor em calmaria. Deus vai transformar a ansiedade em tranquilidade. Porque ele diz assim: parecia que nós estávamos sonhando. Nós sofremos tanto, mas agora nós estamos felizes. Os nossos lábios não param de rir e nós estamos alegres, porque Deus transformou as nossas situações. Então não deixe que a tristeza, não deixe que a frustração sejam maiores do que a sua fé no Senhor que transforma a situação. Não deixe que sua situação agora, nesse momento, seja maior do que o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele pode transformar tudo a nosso favor. Amém? Fique de pé em seu lugar. Glória a Deus.